Olá, boa tarde. O Resenha segue as entrevistas dos candidatos ao Senado de todos os partidos e coligações que disputam as eleições no Estado. Independente da representatividade da legenda no Congresso Nacional, as entrevistas foram decididas em sorteio feito na presença de todos os candidatos dos partidos. Serão 26 minutos de programa Resenha e também estamos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. Nosso entrevistado é o candidato pelo PCB, uma das duas vagas do Senado, Diego Bruno. Ele tem 35 anos, nasceu em São Luís e é servidor público. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Tevaldo. Boa tarde, telespectador, cidadão, eleitor. Candidato, caso o senhor chegue ao Senado, tem uma proposta no Senado que discute, que propõe a revogação da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer. Qual a sua posição sobre a reforma trabalhista aprovada nesse atual governo? A reforma trabalhista que foi aprovada nesse atual governo do Temer, ela não congratula os direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, ela retira direitos. Um exemplo é a questão do trabalho em locais insalubres pelas gestantes. Esse é um fator que não é admissível a aceitação dentro de um contexto de valorização da saúde das pessoas. E nós temos também a questão do horário de almoço. Não temos como aceitar uma legislação que nos limite a 30 minutos. Imagine você, trabalhador da construção civil, que tenha 30 minutos para o almoço. Isso é inviável, isso é humanamente inviável. Nós defendemos o trabalhador e essa legislação não contempla o trabalhador. Uma segunda questão relacionada à reforma trabalhista está no fim da estabilidade do servidor público. O senhor é servidor público. Como é que você vê a proposta que põe fim à estabilidade, que você pode ser demitido a qualquer momento, a qualquer hora, com uma ideia de avaliação, de produtividade ou da produção do trabalho do servidor? Como é que o senhor vê esse tipo de proposta? Essa é uma proposta que ela vai de encontro também contra o trabalhador. O servidor público ele é um trabalhador. E independente do seu momento de vivência na atividade funcional, do trabalho na atividade funcional, não requer um cancelamento da sua estabilidade. Até porque o servidor público, ele teve uma enorme dificuldade para adentrar através dos concursos públicos. E isso faz com que nós tenhamos a iniciativa de, chegando ao Senado, não aceitar essa proposta. Candidato, a gente ainda há pouco conversava sobre a PEC 106, 106 de 2015, que ela propõe uma redução do número de deputados na Câmara Federal, em algo em torno de 25%, e propõe também a redução de 1/3 do Senado, do qual hoje o senhor disputa. Então você teria aí de 513 deputados para 386 e senadores de 81, 54 senadores. Como é que o senhor avalia esse tipo de proposição hoje no Congresso? Essa é uma proposta que ela deve ser retomada à pauta. Por quê? Porque o Congresso hoje é muito inchado e essa verba pode ser usada para segmentos sociais. Eu creio que não há necessidade de, no Estado, você ter 3 senadores. A representatividade de 2 senadores, ela pode ser passiva a resolver os problemas do Estado. Sem contar a questão dos salários. Os salários são exorbitantes, assim como as benesses. E na Câmara Federal, da mesma forma. Essa redução de 1/3, ela vai fortalecer o caixa de uma forma que podemos investir na parte mais social. O senhor fala de salário, o senhor abriria mão do salário do seu de parlamentar? Caso seja eleito, o senhor abriria mão do valor que você recebe como parlamentar? Com certeza. O salário que eu recebo hoje no meu serviço, ele é totalmente necessário, ele é totalmente necessário para o meu sustento. E
um salário de um senador acima de 30 mil reais, para mim é um absurdo, vendo um trabalhador recebendo um salário mínimo, às vezes com uma família com 3, 4 filhos. Eu considero esse trabalhador um guerreiro de conseguir sustentar a sua família com um salário mínimo, enquanto os deputados, senadores recebem salários exorbitantes. Então, uma das coisas que eu, com certeza, farei é optar pelo meu salário, que me sustentará como sempre me sustentou. Candidato, a gente tem hoje no país, com dados do INCRA, quase 1 milhão de pessoas, de famílias que vivem em assentamentos. A gente teve no país também nos últimos 2 anos, segundo a da CPT, Comissão Pastoral da Terra, um crescimento de assassinatos no campo, de mortes no campo. O Maranhão figura hoje, o segundo estado da federação, que mais mortes no campo teve nesses últimos 2 anos. Por que a reforma agrária não avança no Brasil? Isso no Senado, que modelo, que caminho a gente se pode propor, pode tratar, e efetivamente se tem a reforma agrária no país? Caro telespectador, cidadão, esse é um problema gravíssimo que ele detém a análise com respeito à nossa estrutura. A nossa estrutura é uma estrutura capitalista, onde ela oprime o trabalhador, onde ela beneficia quem tem grandes propriedades. Então, a reforma agrária ela acaba sendo importantíssima para dar a possibilidade do pequeno trabalhador poder sustentar a sua família e gerar um pouco de renda para a sua família. O agronegócio é um exemplo disso. Você, no agronegócio, você substitui centenas de trabalhadores por uma máquina. Isso gera um emprego. E esse homem do campo, para onde vai? Isso gera esse atrito dentro do campo, causando essas mortes. Justamente porque o sistema beneficia quem tem mais, ter mais, e quem tem menos, ter menos. Deveria ser... vou defender uma proposta que beneficie esse pequeno trabalhador, que ele tenha acesso a maquinário de pequeno porte, onde ele possa também se inserir na parte tecnológica. Nós não vimos o trabalhador do campo como aquela figura com enxada. Não, ele também tem que se modernizar, mas modernizar de uma forma que seja viável para ele. E isso é parte que o governo tem que entrar, né? O Estado. Candidato, uma outra questão, posso por exemplo, o senhor, é sobre expropriação de áreas de propriedades, área urbana ou rural, onde se localizam a exploração de trabalho análogo à escravidão. Como é que o senhor vê essa proposição de expropriar terras, seja em áreas urbanas ou áreas rurais, onde a atividade de trabalho análogo à escravidão? É extremamente viável, porque hoje a nossa sociedade ela vem tendo uma distorção de valores. E o tempo da escravidão já se passou há muitos anos e não devemos aceitar que isso permaneça. Hoje a questão do ter, ela substituiu pelo ser. E hoje, um trabalhador, ele é um ser que merece ter um local, um ambiente de trabalho com toda a qualidade, tendo toda a possibilidade de saúde e dignidade, principalmente. Então essa terra deve ser desapropriada, para não que aconteça novamente um trabalho análogo à escravidão nesta propriedade. Foi detectada, tem que ser cancelado imediatamente. O senhor há pouco defendeu que se é a favor que se reduza a bancada no Senado por Estado de 3 para 2 senadores. Mas uma outra proposição, tramitando no Senado, que a eleição que se disputa, por exemplo, agora, né, que são 2 vagas, quer dizer, 2 terços para o Senado, que ao invés de se votar em 2 candidatos ao Senado, se votaria apenas em um candidato ao Senado, mesmo que haja 2 vagas disponíveis para o Senado. Como é que o senhor vê essa proposta na renovação de 2 terços, apenas um voto em um senador? Eu creio que nesse aspecto se continuaria com um mandato de 8 anos. E 8 anos é muito.
Então, eu sou adepto que vote em 2 senadores de 4 em 4 anos. A redução de 8 para 4. Até porque o representante do povo não pode ver o cargo como um emprego. Ele tem que ver como um local que ele chegue, dê sua contribuição e permita que outro também dê, para oxigenar as ideias dentro do Congresso. Candidato, há um debate na sociedade sobre a possibilidade de liberação ou não de arma de fogo por qualquer cidadão. Mas junto a isso, há também no Senado, caso chegue lá, há um debate que prevê a possibilidade de policiais militares e bombeiros militares aposentados poderem ter direito ao porte de arma de fogo. Como é que o senhor vê a questão do porte de arma de fogo no Brasil, especificamente por caso do policial aposentado e do bombeiro aposentado? Hoje a nossa sociedade ela não está preparada para o uso de arma de fogo. O que nós defendemos e pensamos é uma polícia preventiva, é uma polícia que detecta uma situação que não atue com opressão. A polícia hoje ela é opressora, mas não é por conta da polícia, é por conta do sistema que nós temos hoje, que oprime as pessoas, os cidadãos, às vezes até de bem, a tomarem atitudes que nem elas queriam. Então, com respeito ao policiamento do bombeiro, que hoje não tem antemão, deveríamos fazer essa análise mais profunda com respeito à sociedade em se desarmar e desarmar os bandidos também, porque diz, o bandido está armado e a população não é essa a intenção, é a má gestão do Estado em permitir com que essas armas caiam na mão deles. Então eu creio que a melhor ideia seria todo mundo desarmado. Candidato, faremos agora um rápido intervalo no resenha e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Ego Bruno, candidato ao Senado pelo PCB. Até já. De volta ao vivo com o programa Resenha e também na Difusora FM 94.3, aqui no estúdio, candidato ao Senado pelo PCB, Ego Bruno. Candidato, por ordem de sorteio, feito agora há pouco, vamos assistir a primeira pergunta de Jeane Martins. Eu gostaria de saber qual a sua opção sobre o aborto, se você concorda ou se não concorda. Então, questão sobre o aborto, candidato. Caro telespectador, cidadão, a questão do aborto, hoje nós estamos enfrentando uma dificuldade. Nossa sociedade ela é muito machista. E essa sociedade machista faz com que as mulheres, vivenciando em uma situação de extrema pressão, recorram a algumas atitudes que normalmente talvez elas não tivessem. A nossa ideia é numa política de saúde, de prevenção à mulher, onde ela vai ter psicólogos, principalmente, e médicos, para poder conseguir levar ela numa situação de tranquilidade para resolver aquele problema que talvez para ela seja. Nós pensamos que a ideia de abortar ou não tem que ser específica da mulher. Nós defendemos que a saúde dela tem que ser preservada. Nós temos um dado de uma pesquisa de 2015 do IBGE que houveram 8 bilhões de abortos, sendo que 1 bilhão foi aborto induzido. Esse dado ele demonstra que, independente da liberação ou não, os abortos irão acontecer. E as pessoas com uma condição, mulheres com uma condição econômica maior, elas vão procurar clínicas onde elas poderão ter a sua saúde preservada. E a do pobre,
ela vai fazer escondido dos pais, em casa, em qualquer outro local. Então a nossa ideia é a preservação da saúde da mulher, em relação principalmente à sua atenção psicológica nesse momento. Candidato, segunda pergunta, feita pelo taxista Isaac Ferreira. Eu queria saber por que dos senadores que essa lei do desarmamento só desarmou os homens de bem, os bandidos estão tudo armado aí. Ainda há pouco nós até citamos neste assunto, comentamos sobre ele, que a questão é mais estrutural. Não é que o cidadão de bem não está armado, está desarmado. A nossa arma tem que ser a nossa educação, nossa cultura, os livros, nossos argumentos. Hoje não se discute mais ideias, se discute pessoas. O bandido que está armado, ele é um bandido que ele se tornou um bandido por ter sido oprimido. Então nós temos que ir na causa e não na consequência. A causa é dar condições para que essas pessoas que estão à margem consigam deixar de sobreviver e viver. Aí sim nós estaremos fazendo uma política correta de desarmamento, onde a violência irá diminuir consideravelmente. Até porque a violência existe porque existem os oprimidos que buscam formas de se sustentar. Outro aspecto é o combate às drogas, que leva a muita violência. Então as drogas é um fator preponderante para que os bandidos estejam armados. Então o Estado tem que intervir nisso. Ou do contrário, nós vamos virar um faroeste. E a terceira questão. Vamos assistir a última pergunta. Ilza Paiva. Candidato, qual a sua proposta contra a violência contra a mulher? Candidato. Hoje nós temos uma lei, a Maria da Penha, que é uma lei excelente, que ela busca defender esses direitos da mulher com as medidas protetivas. Nós temos percebido um avanço considerável nesta redução dessa violência. Só que precisamos mais. A impunidade ainda é um fator que beneficia esses covardes a abusarem não só fisicamente das mulheres, mas abusarem moralmente, psicologicamente, sexualmente. Então nós devemos tratar estes cidadãos com mais rigor. Então, uma das ideias é que a gente faça uma possível reforma já nas leis que já existem, dando um pouco mais de arroxo nestes cidadãos que ainda usam do sistema machista para violentarem as mulheres. Candidato, a Constituição prevê isso, estabelece a Constituição, a tributação de grandes fortunas. Ela não é regulamentada. Qual é a sua posição sobre o imposto sobre grandes fortunas do país? Nós, da classe média alta, média baixa, pobres e miseráveis, fazemos parte da mesma classe. Por mais que às vezes tenham segmentos que acham que são ricos mais do que os outros, mas nós fazemos parte da mesma classe. E essa classe deve permanecer unida contra a outra classe, que são dos ricos. Quem são os ricos? Os donos de bancos, bilionários. Esses são as pessoas que devem contribuir com uma fatia maior dos impostos. Então eu sou a favor de que haja taxação de grandes riquezas. É simples você imaginar que um professor de uma universidade pública que tem um rendimento de R$10 mil em média, tenha 27% do seu salário já retirado na fonte para o governo. E uma pessoa que recebe R$1 milhão por mês não pode ter 50%, ainda sobra 500, ainda sobra meio milhão. Então eu creio que
essa é uma pauta fundamental para se discutir e que deve ser aprovada. O projeto prevê que tem aí patrimônio, incida sobre patrimônio de 2,5 milhões para cima. O senhor acha que esse valor deve ser reduzido ou 2,5 milhões de patrimônio já pode incidir esse imposto, ou o senhor avalia que poderia ser um valor menor? Creio que deva ser reduzido. 1 milhão seria um valor considerável. Até porque, como eu bem falei, nós devemos nos preocupar com o nosso futuro. E o Estado, ele tem captado muito dos que tem pouco e pouco dos que tem muito. Futuramente isso vai se tornar insustentável. Há uma pesquisa que informa que talvez em 2050 nós teremos um exército de desocupados. E essas pessoas que não conseguirem encontrar emprego pelo fator da alta tecnologia em vários postos, bancos hoje virtuais que são tratados só por aplicativos, agronegócios, como eu falei, que uma máquina controlada por satélite substitui milhões de pessoas, não teremos emprego suficiente ao ponto de não ser sustentado, o Estado ter que sustentar todas essas pessoas. Então vai se tornar muito inviável. Candidato, há uma PLS no Senado que discute o uso da cannabis sativa, da maconha em meio terapêutico, da medicina, e outra possibilidade de tratamento de uso de lazer, né? Você é favorável ou contrário à legalização do uso da maconha para fins pessoais? Nós pensamos o seguinte, a criminalidade hoje, ela perpassa pelo aspecto deste sentido. Creio que com a legalização você pode socialmente formular um sistema social que combata e oriente as pessoas com respeito ao uso da maconha, com o uso principalmente, assim como ocorreu com o cigarro e como ocorreu com a bebida alcoólica. Eu creio que facilitará à sociedade o combate e a conscientização se nós liberarmos o uso. Uma outra questão muito discutida no país e muito discutida em torno da prisão do presidente Lula é a legalidade ou não da prisão em segunda instância. Você é favorável ou não que passa a se exercer o exercício da prisão a partir da segunda instância ou só quando de fato do final do processo? Nós pensamos que o processo ainda está em curso. Então, se há instâncias para que seja recorrida, você não pode ainda pagar por uma coisa que ainda não está comprovadamente, através de uma sentença, provada. Então, nós somos a favor de que a prisão ocorra depois de sanada todas as instâncias a qual você tem para se defender. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para fazer as suas considerações finais aqui no Resenha, né, que também está ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. O tempo agora é seu. 2 minutos. Hoje, a nossa candidatoria representa uma possibilidade de renovação. Nossos cidadãos, você, eleitor, telespectador, está insatisfeito com a nossa política eleitoral. E a nossa ideia é tentar dar uma possibilidade para essa renovação, pois só assim nós podemos transformar essa sociedade. E essa sociedade só pode ser transformada com confiança. Se a confiança naqueles parlamentares que aí já estão por anos e anos, com as mesmas práticas, não podemos esperar resultados diferentes. Então, mesmo sem experiência parlamentar, experiência de gabinete, experiência de ar-condicionado, com enormes assessores, nossa experiência é na rua. Nossa experiência é no período de universidade, enfrentar ônibus coletivos lotados, integrações lotadas, enfrentar filas
indo 10 horas da madrugada, passando a noite para receber uma senha, para marcar uma consulta para a sua sogra. É a dificuldade de ter enfrentado UPAs, SUS na fila. A nossa experiência é do povo. A nossa experiência é sentir na pele o que o povo sente. E assim podemos ser um bom representante. Peço desculpa a todos vocês pelo meu nervosismo. Não estou acostumado aqui, porque eu sou do povo, eu sou da rua, sou acostumado a falar com a comunidade. E por isso eu peço o seu voto de confiança. Meu nome é Iego Bruno, sou pai de 2 filhos, tive dificuldade, saí de um momento pobre e consegui vencer na vida. Assim como eu consegui, nós conseguiremos. Iego Bruno, senador 212. Candidato, seu tempo encerrou. O resenha nas eleições termina agora. Agradeço ao Iego Bruno, candidato ao Senado pelo PCB. Amanhã recebo Preta Lu, candidato do PSTU ao Senado. Até lá. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau.